Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e em todos os dias da nossa vida. Que possamos ter paz, que possamos sentir o amor de Deus em nossas vidas, que possamos sentir o cuidado de Deus para conosco. O Senhor Deus, Ele cuida de nós. O Senhor Deus ama o ser que Ele criou, o ser humano. E Ele cuida de todos os seres humanos. Porém, aqueles que aceitam Jesus como único Salvador, como o Filho de Deus, o Senhor Deus tem um amor extremo, um cuidado extremo. Por isso nós podemos descansar no Senhor, desde que o Senhor nos criou, Ele zela pela sua criação. Em Gênesis 2 está escrito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi criado e ele passou a ser alma vivente porque o Senhor Deus soprou nele o fôlego de vida. Por isso nós vivemos enquanto o Senhor Deus quer, porque o fôlego da nossa vida pertence a Deus. Só o Senhor Deus pode tirar esse fôlego de vida. A pessoa, ela pode até tentar suicídio e ela pode até morrer porque ela tentou. Porém, ela só morre porque o Senhor Deus permite. Porque o fôlego de vida quem dá é o Senhor e quem tira é o Senhor. Por isso, por mais adiantada e avançada que está a medicina, o ser humano não é capaz de produzir vida. Porque a vida só existe em Deus. Somente o Senhor Deus tem o poder da vida e da morte. O Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus, ele venceu a morte para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As outras pessoas que não creem no Senhor Jesus, elas estão afadadas à morte eterna. Elas passarão por duas mortes: a morte física, e elas já estão mortas espiritualmente. Porque quando o homem pecou, lá no jardim, o espírito de vida passou a não estar mais no homem. O espírito de vida espiritual não existe mais. Agora só existe vida espiritual aqueles que aceitam Jesus, que recebem Jesus e com Jesus recebem o Espírito Santo de Deus. Vida física não tem nada a ver com vida espiritual. A vida física é o Senhor Deus que nos dá o fôlego de vida. A vida espiritual nós recebemos o Espírito de Deus em nós. Por isso nós podemos fazer parte do reino espiritual de Deus. Mas aqui está escrito que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boas para alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus, quando ele criou o homem, ele criou a maneira do homem sobreviver. Ele criou as árvores frutíferas e ele colocou essas árvores no meio de rios, aonde tinha água em abundância, porque o ser humano e todas as outras coisas que têm vida precisam de água, não tem como viver sem água. Então o Senhor Deus, ele preparou um jardim para que o homem pudesse sobreviver.
Então o Senhor sempre cuidou do ser humano e Ele cuida até hoje. No versículo 17 está escrito, no 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem e a mulher comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles morreram espiritualmente. Agora, para viver espiritualmente, nós necessitamos de Jesus, do Filho de Deus. O Senhor Deus, Ele mandava no Antigo Testamento, antes de Cristo, Ele mandava o seu Espírito àquelas pessoas designadas por Ele, para que pudessem ter entendimento espiritual. Mas a partir de Jesus, todos os que aceitam Jesus podem ter vida espiritual e viver o amor de Deus. Nós podemos viver o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Mas para isso, Deus requer obediência. O Senhor Deus falou para Adão e Adão, ele fez um pacto com Adão. Você não pode comer dessa árvore. Adão comeu, ele morreu espiritualmente imediatamente. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós também fazemos parte da vida do mundo espiritual. Mas nós precisamos nos submetermos a Deus. Não que nós vamos perder a salvação. Nós não vamos mais morrer espiritualmente, porque nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas quem ama a Deus e quem recebeu o Espírito Santo de Deus deve entender o quanto isso é grande e o quanto isso é importante para o homem, para que o homem possa viver espiritualmente e para que o homem possa ser grato a Deus pelo que Deus fez, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não tem como você amar Jesus, amar a Deus e continuar fazendo coisas que desagradam ao Senhor, porque o Senhor abomina. É claro que nós não somos perfeitos, nós ainda erramos, mas nós devemos procurar sempre andar conforme a palavra de Deus, para que nós possamos receber cada dia mais o amor de Deus para conosco, para que possamos receber cada dia mais a experiência de viver com Deus, a experiência de ter o Espírito Santo de Deus direcionando as nossas vidas. O Senhor Deus, ele disse ao homem que a partir daquele momento o homem estaria fadado a morrer mais uma vez. Mas aqueles que têm Jesus, aqueles que permanecem fiéis, quando Abel e Caim, quando Abel ofereceu o sacrifício a Deus, um sacrifício de amor a Deus, Caim ofereceu um sacrifício somente por oferecer sacrifício. Nele não tinha obediência, não tinha amor por Deus, não tinha respeito por Deus. Mas aí, a partir do momento que ele errou, o Senhor Deus disse para ele: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós precisamos dominar os nossos maus desejos,
para que possamos honrar a Deus com as nossas vidas, para que possamos crescer cada dia mais espiritualmente, para que possamos aprender a confiar e a esperar no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo teu amor para conosco, te agradecemos porque o Senhor enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna e vida em abundância. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Eu te peço que o Senhor esteja cuidando de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor cura as feridas do físico, cura as feridas da alma, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, que cada um possa sentir cada dia mais o seu amor, sentir cada dia mais a sua presença em suas vidas. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, ilumina nosso caminho e nos ajuda a viver na tua presença. É no nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por ver o vídeo. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o joinha e o seu comentário aqui embaixo.